Sejam bem-vindos todos, pela graça e a misericórdia do Deus vivo. Amém? Não se distraia por coisa alguma. Vocês vão ver por que hoje. Põe a mão no seu coração. Fala comigo, Espírito Santo. Quero ouvir a tua voz. Eu quero tornar meu coração apto. Não só para ouvir, mas para praticar aquilo que eu ouvir. Faça de mim um porta-voz da tua palavra, que eu possa replicar o que eu for ouvir aqui hoje, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu quero te falar sobre foco, ou não perder o foco, que é a matéria da nossa mensagem. Mas para falar de foco, eu preciso falar antes de mais nada sobre santidade. Ou, o que é santidade? O que é para você santidade? Tem muita gente que faz uma lista dos não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E isso não é santidade, isso é religiosidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós precisamos começar a falar a respeito do próprio Deus, quando nos referimos à santidade, porque Ele é um Deus santo, está na palavra em várias passagens, e a palavra diz lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, ou seja, Deus como ser supremo, Criador dos céus e da terra, não há trevas nenhuma, por mais ínfimas que sejam. Deus não corrobora com nada do que é trevas. Muito embora Ele sabe o que está nas trevas, Ele sabe, mas com Ele mora a luz. Quem é a luz que mora com Deus? Cristo. Amém? Então, Deus está dizendo assim, que Ele é separado totalmente daquilo que é trevas. E nós, como filhos, Deus nos separa para Ele. E para dizer assim mais profundamente, Deus nos separa para Ele, para sermos usados exclusivamente por Deus. Ou para sermos exclusivamente de Deus. Separados totalmente do pecado, das trevas, da velha natureza, do mundo. Amém? Lá na antiga aliança havia uma classe de levitas que eles eram colocados ali única e exclusivamente para cuidar dos utensílios do templo. Os utensílios que iam ser usados exclusivamente por Deus, ou para Deus. Então eles ficavam ali uma boa parte do tempo limpando, lustrando todos aqueles utensílios. Mas na realidade aquilo não era santidade. A santidade é que aqueles instrumentos eram totalmente de Deus, para uso exclusivo de Deus, amém? Isso é santidade. Quando você foi chamado, Deus estava dizendo assim, estava embutido nessa chamada. Você é meu, eu te comprei pelo preço do meu sangue, agora eu vou te usar exclusivamente para os meus propósitos. Você é meu, exclusivamente meu. Para te dizer com mais exatidão, tem uma passagem que muitas vezes eu cito aqui, mas nós vamos lê-la com mais extensão, que é 1 de Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Que você possa sentir a unção, eu sempre desejo isso, sentir a unção palpável de Deus, eu já senti muitas vezes. Mas hoje, durante o louvor, pode dizer, durante o penúltimo louvor,
Não que eu tenha visto, eu não vi. Eu sou sincero e transparente em falar isso. Mas é como se estivesse pressentindo, ou como se estivesse sendo imprimido no meu espírito, que Jesus estava entrando aqui. Com um manto, com a túnica branca de linho, mais branca que a neve mesmo, isso eu tive a impressão, estou dizendo impressão, e um manto vinho, que vinha assim, um homem alto. Falei, nossa, porque nós já tivemos momentos aqui muito especiais, momentos que eu digo aqui, eu digo no ministério, nesses 18, quase 19 anos, em que a presença dele era palpável, a unção era palpável, porque o ar ficava pesado, isso é unção, amém? Mas que a mensagem de hoje venha poder gerar unção na sua vida, venha fazer com que você deseje, desesperadamente, apaixonadamente, a presença dele, porque ele é o teu Deus, ele que morreu por você, ele que foi massacrado pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6. A partir do 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitas coisas podem ser lícitas na sua vida, ou seja, eu posso fazer, você pode fazer, mas, espera aí, deixa eu ver o que me convém e o que não me convém. Será que isso que eu vou fazer vai me trazer paz? Ou vai me afastar da presença de Deus? Ou vai entristecer o Espírito de Deus que habita em mim? Sempre naquilo que vamos fazer ou decidir, nós precisamos medir as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas, porque todos os nossos atos vão ter consequências, ou boas do Espírito, se semearmos no Espírito, ou maléficas, se for semearmos na carne, nas decisões carnais. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição. Aqui vai falar mais de prostituição do corpo. Mas eu defino, não eu, mas a própria palavra define muitas outras coisas, como você usar mal o seu corpo, a sua vida. Tem várias maneiras ou várias decisões tuas, ou atitudes tuas, que vão fazer com que o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, venha a ser afetado. Por corrupções na mente, por exemplo, por decisões erradas. Tá? Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor para o corpo. Ele está falando, o Senhor é o dono do corpo, individualmente e coletivamente, amém? Ele é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo, é o cabeça, e precisa, evidentemente, ser o cabeça da sua vida. O que te domina. Não coisas virem a te dominar, mas Ele te dominar. É diferente, porque Ele te conduz ao bom termo. O caminho de Deus é de excelência, amém? Não é de perdição. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Isso está implícito aqui, uma coisa com outra, desde que você saiba usar o teu corpo. Aí você vai estar mostrando para Deus que você é dele. Amém, amados? Amém. Isso trata-se de santidade. Se eu sou dele, ele pode me usar como ele quiser. Eu sou uso exclusivo. Como fala, às vezes nós falamos esse versículo, 1 de Pedro, capítulo 2, 9. Nação santa, povo escolhido, adquirido, fala, nem escolhido, povo adquirido, sacerdotes e reis.
Ou seja, nós somos dele ou não somos dele. Não tem esse meio termo, né? Não tem esse negócio do em cima do muro o diabo pega. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz, faça um corpo com ela, pois serão, como se diz, dois numa só carne. Agora, está falando muito de prostituição. Por que prostituição? Porque ele enfatiza isso aqui nesse texto? Pelo seguinte, porque a prostituição fere o próprio corpo da pessoa, fere e mancha o corpo de Cristo. Estão entendendo como é grave esse negócio? Porque tem pecados que é para a morte, e um dos pecados que é para a morte é a prostituição. A pessoa pode começar a se prostituir na mente. Pastor, não está sendo radical? Não estou sendo. A palavra que está dizendo isso, e é uma verdade, porque você passou a pertencer ao soberano Deus. Então, ele precisa ser soberano sobre a tua vida. Glória a Deus. É isso. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu sou dele, então eu com Ele somos um espírito. Olha aqui. Olha o que Deus fez. Sem nós merecermos, olha o que Deus fez. Não merecíamos estar unidos por causa daquilo que éramos, ou da onde viemos. Procedemos da onde? Da queda, do pecado. Mas Deus nos amou de tal forma que foi para a cruz quando nós ainda éramos pecadores. Como Jesus mesmo falou para os fariseus: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Assim como o médico vai visitar o doente, e não os sãos. Amém? Aí ele diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, e consequentemente o corpo de Cristo. Entenda a importância de você estar ligado no corpo. E eu costumo não cobrar, mas eu costumo advertir ou admoestar as pessoas que não congregam. Mas eu assisto lá na minha casa, sossegadamente, pela internet, pelo YouTube, sei lá. Eu vejo. Mas é o seguinte: não é como congregar. Congregar, estamos juntos. A palavra fala, eu tenho que ficar repetindo isso lá em Hebreus capítulo 10, 25, que é errado não congregar. Paulo fala isso. Eu creio que Paulo escreveu Hebreus. Amém, amados? Aí, ele diz 19: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Entendeu o esquema aqui de Deus? Você não é mais de você, você é de Deus. Espera aí, é melhor ser de Deus do que ser do mundo, ser do diabo, ser das trevas. Interessante, olha onde Deus operou um ato profético logo no início da criação. Está lá em Gênesis 1:4, quando ele criou luz, o dia e a noite, e fez separação. Deus fez separação entre luz e trevas. Ali ele já estava indicando ou operando um ato profético sobre santidade. Eu vou separar a luz das trevas. Então Deus, quando te comprou, Ele te separou de lá, para Ele. Quem passou pelo que Ele passou foi Ele, não foi você. Então, nós temos aflições aí no mundo, certo? Mas, uma coisa eu sempre falo, às vezes para pessoas que estão passando por aflições, por lutas, e às vezes vem pedir aconselhamento, eu falo o seguinte: olha para a cruz, olha para aquilo que Jesus passou pela tua vida. Isso que você está passando, Ele falou que você ia passar, mas para que você tivesse o bom ânimo, e ter o bom ânimo é olhar para a cruz. Quando você olha para a cruz e fala: espera um pouquinho, eu estou passando algo para ser aprovado em alguma coisa. Amém? Amém. Mas, sobretudo, eu já tenho a graça, eu já fui comprado, eu fui retirado da lama pela graça,
Recebi esse favor sem merecer. Isso te dá ânimo, lógico. Porque é preferível passar por aflições ou tribulações que seja, que a palavra fala em Tiago capítulo 1, que é prova da nossa fé. Quando passarmos, é motivo de gozo. Deus é louco. Mas é assim, as coisas de Deus parecem que são loucas. Mas elas vêm muitas vezes para te provar, lógico. Você acha que Deus não pode te provar? Você é dele. Quando você compra alguma coisa nova, um liquidificador. Não sei porque eu falei liquidificador, é porque os boados precisam, né? Mas já compramos ou não? Já? Okay. Se você tiver um liquidificador bom, não vai dar porcaria, por favor. Lógico. E nem o pastor lá, como é que ele se chama? Lá que é lá de Minas. Linhares. Ele está vivo ainda? Está vivo ainda. Jorge Linhares. Ele fez um apelo lá um dia para as pessoas trazerem coisas para o bazar, coisas boas. Aí ele viu um blazer que tinha a marca do ferro. Pá! Eu falei, dá licença. Eu não vou doar, é para doar, ou para o bazar, sei lá. Hã? Para colocar no altar. Ele viu cada coisa que foi uma aberração. Era aquele lugar ali em frente ao altar, era lugar de horrores. Misericórdia, não se faz isso. Ou você dá uma coisa boa, ou não dá. Amém? Então, por isso que eu acho que eu falei liquidificador. Eles precisam do liquidificador. Mas glória a Deus, a gente dá um jeito. Amém, amados? Então, você compra um liquidificador, é novinho. Você foi lá na loja, Black Deck. Black o quê? Como é que chama aqui? Hã? Black Deck. Você vai lá e compra o liquidificador nas lojas americanas. A primeira coisa que você quer fazer é testar. Porque se comprou, aquilo é teu agora. Eu vou testar para ver se não tem defeito de fabricação. Deus, então, ele pode te testar. Amém? E os defeitos, ele tira. Olha que foi, olha onde foi dar isso. Glória a Deus. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, atitude, sempre põe isso na sua cabeça, as tuas atitudes sempre vão ser para glorificá-lo. Porque se não for para glorificá-lo, joga fora. Tira do seu referencial. Arranca da sua vida, ou deixa Deus arrancar da sua vida, amém? Lógico. Mas eu quero te falar alguns exemplos. Eu posso dizer exemplos clássicos que mostram distrações. O inimigo quer te tirar da santidade, manifestando distrações. E tem tantas coisas que distraem cristãos que você não calcula. E a distração vai te tirar do foco. Nossa, devagar aqui. A distração vai tirar você do foco. Por isso que eu escrevi lá. Não perca o foco. Primeiro, Juízes. Tem um exemplo tremendo ali de Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Bom, vocês já sabem de quem eu vou falar. E Sansão. Interessante, o nome Sansão significa pequeno sol. Ou também o destruidor, destruidor das obras do diabo. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E aparece um anjo, a esposa de Manoá. Manoá não era mulher, Manoá era o pai, veio a ser o pai de Sansão. O anjo do Senhor, versículo 3, o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, ele disse, és estéril, e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Interessante que as mães dos personagens mais importantes das Escrituras, das pessoas mais importantes das Escrituras, foram estéreis. Esse é Deus, hein? Ou seja, eu vou pegar aquela que é estéril,
mas eu me agradei do coração dela. Eu vou tirar a esterilidade dela e vou dar um filho que vai ser um problema para o diabo. Entenda isso. Aleluia. E nunca dessa lua, mas conservarás, terás um filho. Agora guarda-te. Olha o que ele está falando. A santidade já durante a gravidez, ou mesmo antes da gravidez. Olha como pensa Deus. Agora guarda-te. Está falando para ela. Lógico, isso também viria para, porque a santidade dela era uma coisa que se transmitiria ao próprio filho que ia nascer. Guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Você vai ficar grávido deste homem aqui, porque conceberás e dará à luz um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus. O que era o termo nazireu de Deus? Separado para Deus. Uso exclusivo de Deus. Amados, mas eu não sou nazireu. Claro que é. Hoje é diferente, porque cada um, aquele que quiser, pede ao Pai e lhe dá o Espírito Santo. E Jesus falou sobre isso, amém? Amém, amados? Amém. É revestido pelo Espírito Santo. Isso aí, Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando você tem o Espírito Santo, se converteu, recebe o Espírito Santo, você passa a ser um nazireu. Separado para Deus. Aleluia. Desde o ventre da sua mãe começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Bom, aquele menino teria uma missão ou um propósito. Diga, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. E não posso perdê-lo. Não posso perder esse foco na minha vida. Então ele está falando para a mãe, olha, ele vai ter um propósito. Esse propósito é livrar Israel dos filisteus. Isso vai ser o foco desse menino que vai nascer. O pequeno sol que vai nascer. Pá. Amém? Você está em Cristo? Amém. E Ele em você, evidentemente. Aquele que guardar a minha palavra, ou aquele que praticar as minhas palavras, estiver em mim, e eu nele, vai pedir o que quiser e vos será feito, não é isso? Ok. Então esse menino ia ser de Deus, Sansão, pequeno sol. Então você, cada um de nós somos pequenos sóis, porque estamos em Cristo. Ele é o sol maior, amém? Amém. Olha que interessante isso. Então a mulher entrou e disse ao seu marido, um homem que de Deus veio a mim. Ela nem entendeu que era um anjo, mas era um anjo. Mas olha o que ela diz, cujo semblante era como de um anjo de Deus. Ela não disse que era um anjo, extremamente terrível. Terrível no sentido de ser assombroso, uma criatura poderosa. Amém? Você está entendendo isso, né? Amém. Que dava medo de certa forma. Medo no sentido, por causa da santidade de Deus, por causa do poder de Deus que estava ali. Mas ela não entendeu a princípio que era um anjo. Depois eles foram entender, de fato, era um anjo. Aí eles se prostraram, mais lá na frente. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome, mas ele me disse, tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino lhe será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da morte. Eu me lembrei aqui agora um negócio que Paulo falou, vamos ver Gálatas capítulo, veio isso agora, amém? Gálatas capítulo 1, 13, se não me engano. Olha o que Paulo diz aqui. Minha Bíblia está uma benção, mas eu gosto de usar. Aleluia. Tem uma história, sabe, que você não calcula. 15. Gálatas 1,15. Mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aprove a Deus, isso não é só com Paulo, aprove a Deus que desde o ventre da sua mãe te chamou. Amém. Embora você nasceu todo e caminhou um tempo, mas sem saber, e depois veio a saber, amém? Mas Deus chamou todos
Todos, mas tem pessoas que não vão querer, não vão aceitá-lo, ou vão se desviar, ou vão se afastar, se apartar, ou apostatar, é diferente, mas que Deus chamou, chamou. Porque é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Deus sabe de tudo, Ele sabe, mas não escolheu 50 para ir para o inferno, 50 para ir para o céu, nada disso, nada disso. É que Deus já viu a decisão da pessoa lá na frente. Ele vê passado, presente e futuro. Ele já viu as pessoas que realmente vão com Ele até o fim, e as pessoas que não o quiseram, ou a princípio quiseram, mas depois se apartaram. Amém, amados? Amém. Oh, vamos refletir. Aleluia, glória a Deus. Então Manoá orou ao Senhor, porque era o homem, o marido dela, falou: eu também quero saber essas coisas, quero que o anjo venha falar comigo, ou esse homem. Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez e falou e confirmou. Mas aqui é o seguinte, eles preparam um sacrifício. O anjo falou: eu não vou comer, mas se você quiser sacrificar, é diferente, aí eu vou aceitar. No versículo 16, porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei teu pão, mas se fizeres holocausto, sacrifício, ao Senhor o oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo: qual o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu ele: por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. Ele está dizendo: esse Deus que me enviou é maravilhoso. E de fato é um dos nomes de Deus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia, Jesus. Seja o Senhor. Aí quando eles levaram o sacrifício, subindo, no versículo 20, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. A hora que eles viram aquele negócio, vendo isso, Manoel e sua mulher caíram com o rosto em terra. Pô, era o anjo do Senhor, figura pré-encarnada de Cristo, através de um anjo, de uma, como é que fala? Através de um anjo. Bom, aí Sansão nasceu, começou a caminhar, e logo ele ficou sabendo que o propósito que Deus tinha para com ele era livrar Israel dos filisteus. Isso era o foco. Aí ele começou, ele é um homem que também provocava os inimigos, falando enigmas. Vamos ver se você interpreta este enigma, e falava enigmas com eles, como se estivesse zombando deles. Ok. E aí ele conhece uma tal de Dalila. Pronto. Ali foi a desgraça. Dalila. E Dalila significa delicada ou sutil. Amados, o inimigo nunca vai agir mostrando a cara. Ele é sutil, principalmente com os crentes. Até com os crentes cheios do Espírito Santo, ele vai tentar agir com sutilidade. E aí, ela, amando dos filisteus, falou: vai lá e tenta descobrir o segredo dele, da força dele, porque ele pegava a cabeça de um jumento e matava 1000 filisteus, como aconteceu. Pegou, arrancou as portas da cidade para matar os filisteus. Arrancou as portas da cidade. Se eram as portas da cidade, não eram portazinhas. Está entendendo a força desse homem? Amém? Alegria do Senhor é a nossa força. Não para bater nos outros, mas para bater em Satanás. Amém? Para destruir demônios, para destruir as obras do diabo em Cristo. Glória a Deus, amados. E aí o homem tinha uma força tremenda. Então, Dalila vai lá e ganha esse homem, tenta descobrir. E por várias vezes ela tentou, e ele falava enigmas, ou ele falava mentiras. E ela caía na esparrela de Sansão, e no fim ela não descobria qual era a força. Mas um dia ela provocou tanto. E aí que eu vou te falar que mora o perigo. E o distraiu de verdade. No versículo 15 do capítulo 16, então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a sua força. Importunando ela
todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Porque ela perturbou, fustigou de tal maneira. Assim, ele descobriu-lhe todo o seu coração. A distração foi tamanha, e disse: nunca passou navalha na minha cabeça. Abriu o jogo. Porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, sairia de mim a minha força, me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Bom, se você for trazer para o reino espiritual, a força dele era Cristo. A cabeça dele era Cristo. Porque o cabelo também, para nós, significa, cabelo espiritualmente falando, não vai olhar para mim, você não tem tanto cabelo. Não é isso a questão. O cabelo significa unção. Amém? Poder de Cristo. A unção que recebeste dele vos ensina todas as coisas. Vos guia. Lhe dá revestimento, força. Lhe dá direção. Lhe dá revelação de Cristo. Porque vem dele, vem do próprio Cristo. Amém? Ok. Então vamos lá. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez. Ele me descobriu todo o seu coração. Assim os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos, né, o que tinha combinado com ela para suborná-la. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças. 7, Cristo. Amém? 7. Realmente, Cristo tinha ungido aquele homem, porque o anjo do Senhor que apareceu lá era, eu já falei, a figura de Cristo, manifestação de Cristo pré-encarnado, uma teofania. E aí assim foi, eles cortaram, ele perdeu a força, e nisso também lhe arrancaram os olhos. E olhos significa o profético. Arrancaram-lhe também o profético. Você está dentro de um profético, amém? Cuidado para as distrações não te cegar. Amém? Cuidado. Tem muito tipo de distração. Muito. Por exemplo, coisas que o teu coração deseja com veemência. Eu quero. A filha dos Trindade, a Johanna, veio falar comigo ontem, na confraternização. Ela disse, ela tem umas perguntas, umas sacadas tremendas. E ela veio assim, dizendo: apóstolo, eu posso pedir para Deus, orar para Deus, para ter joias caras e roupas caras? Você me pôs uma sinuca. Tá bom, mas vamos abrir a palavra. Aí eu mostrei a palavra para ela, Tiago capítulo 1, versículos 3, 4. Não, Tiago capítulo 4, versículos 2, 3, 4. Que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar os vossos deleites e prazeres. Eu falei: Johanna, isso é prazer da carne. Ora, isso não quer dizer que você não possa ter joias caras e roupas caras. Deus não te proíbe de você ter isso. Mas tudo vai depender da motivação do seu coração. De repente, você deseja coisas que podem lhe fazer mal. Não que você não possa ter, eu estou falando aqui, explicando. E aquilo que você for ter, porque você desejou, não é proibido ter, não é aquele negócio pode e não pode, mas aquilo, de repente, você vai pôr o coração de tal forma naquilo, que aquilo vai se tornar uma distração, e te tirar a unção, te tirar a santidade, e te afastar da presença de Deus, do propósito. Amém, amados? É isso que eu estou querendo te falar aqui. E aí, Sansão foi tirado do propósito. Não tinha mais o profético, não via, e não tinha força, poder do Espírito. E aí que eles fizeram? Levaram-no um dia para o templo de Dagon, para uma festa deles. Dagon era o deus dos filisteus. Agora olha só a sacada aqui. Dagon é um deus que existe até hoje, é um principado, um demônio,
que causa encantamento, suntuosidade e também tendência à sexualidade errada, a prostituição. Está entendendo o negócio aqui? Foi o que pegou Sansão, encantamento lá, que deu distração nele, ficou bobão, entrou no laço de Satanás. Aí começou a queda. Esse negócio da queda é uma coisa paulatina. Tem muita gente, não, estou bem, estou por cima da carne seca, mas de repente, cuidado. As consequências, elas vêm cedo ou tarde. Amém, amados? Amém. Escuta o que eu estou falando. É uma mensagem, pode ser até de certa forma forte, mas é para te edificar isso. Mas ele não tinha que cumprir um propósito. Ele tinha que livrar os filisteus, ele tinha que livrar Israel dos filisteus. Aí, como eles iam lá para o templo de Dagon, um negócio suntuoso, olha só. Ele falou, olha, para o menino que o guiava, tinha um menino que o guiava, olha, me põe entre as colunas principais do templo. Porque o cabelo dele já tinha crescido. E os caras não perceberam. Amém? Eles não perceberam. Aleluia. Nós precisamos andar de tal forma com Deus que o inimigo não perceba o que estamos fazendo. As nossas intenções, o nosso foco, o propósito de Deus na nossa vida. Amém, amados? Ela falou, me põe lá entre as colunas. O menino colocou lá entre as colunas. Falou, é agora. E a força que ele tinha voltado, a unção, não podia ver, mas ele derrubou tudo. Porque eram as duas colunas que sustentavam aquele lugar, aquele templo, e aquilo veio abaixo. E a palavra diz que ele matou mais filisteus com a morte dele do que durante a vida dele. Cumpriu de uma forma ou de outra, mas teve um período que ele perdeu a unção, perdeu a força. E Israel apanhou por isso, sofreu um tempo por causa da atitude de Sansão de se distrair. Amado, não se distraia de forma alguma, ainda mais agora que nós estamos muito próximos da vida do Senhor. Há algo grandioso que Deus quer fazer na sua vida, e através da sua vida agora, é um tempo precioso. Eu quero declarar agora, profeticamente, que essa ceia de hoje começa a marcar um novo ciclo profético. Na sua vida, na nossa vida, no ministério, no mundo. A igreja vai ser a maior levantada da igreja. Mas não é todo mundo, porque Deus já avisava através do profeta Malaquias, no capítulo 3, 17, 18, haverá um tempo que novamente haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E este é o tempo, porque você está vendo no mundo a diferença, você está vendo hoje com clareza a diferença daqueles que estão em Cristo, que servem a Deus, e daqueles que não servem a Deus, que você está vendo tanta bobagem acontecendo, amados. Desculpa a eloquência, mas eu sou assim, amém? Porque eu quero que você pratique, que você ouça, que você cresça, seja edificado na palavra. Tem muita coisa por aí, às vezes um ódio, uma maledicência, um ciúme, uma inveja, uma disputa com alguém, uma dissensão com alguém, ou tantas coisas que podem te distrair. Ah, mas isso é para aquele que prega, isso não. Você está num lugar, por exemplo, você trabalha num lugar que Deus te colocou lá, Deus te colocou. Escuta, você é crente em Cristo, Deus te colocou lá. Se Deus te colocou lá, fica lá até que se cumpra o propósito de Deus. Porque tem muita gente que fala assim, o meu chefe é endemoniado, o outro é encapetado, está cheio de demônio. Tem legião lá, não quero mais ficar lá. Opa, espera aí. Fica até que Deus fale para você sair, ou Deus mesmo te tire de lá e te coloque em outro lugar. Amém, amados? Amados, muitas vezes nós somos volúveis demais. Nós pensamos que, muitas coisas, não quero isso, eu não vou ficar lá. Calma, deixa Deus te dominar. Porque quando você descansa dele, descansar nele significa confiar totalmente a tua vida nele, significa que você está dizendo para ele, Senhor, o Senhor me domina, o Senhor me guia, o Senhor é soberano sobre a minha vida, e eu quero cumprir os teus propósitos, me guia, Senhor. Essa é a questão.
da nossa vida em Cristo, em Deus. Isso não é só comigo, isso é com cada um que está aqui. Para empresário, trabalhador, não importa. Profissional liberal, você precisa, se você entregou a tua vida a Jesus, você precisa ser guiado por Ele. Cuidado com as distraçõezinhas que tem. Por aí são muitas. Às vezes uma pequena distração pode se tornar gigantesca lá na frente. Porque o teu coração vai sendo envolvido, enlaçado naquilo. Vou te dar um outro exemplo. Ok, Israel, no tempo de Davi principalmente, não tinha uma tribo que era de Isacar. Isso está lá em 1 de Crônicas 12, 32, que eram uma tribo separada, a tribo de Isacar, para discernir, eles tinham o dom da ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. Então, com certeza, vinham muitos conselhos, direcionamentos de Deus, através dos homens de Isacar para Davi. Amém, amém ou não? Amém. O tempo que Israel deveria ir à guerra, o tempo que não deveria ir à guerra, é tremendo isso. Discernimento é um dom muito importante para nós. Nós temos isso, o dom do discernimento dos espíritos. Para sabermos o que está acontecendo, os espíritos que estão agindo, ou discernir situações que às vezes vêm e se apresentam diante de nós, e muitas vezes não sabemos como sair delas. Mas se você tem o dom, você tem isso. Ative-o. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus. Você vai saber como se desvencilhar de certas situações. O que você deve fazer com relação a coisas que possam estar te acontecendo, principalmente agora no fim de ano. E nós estamos marcando um marco, Deus está marcando um marco hoje, de um novo ciclo. O inimigo vai tentar te embaraçar, mas você está esperto que está ouvindo a mensagem. Amém, amados? E aqui, em 2 de Samuel, capítulo 11, veja, também um exemplo clássico, eu posso dizer, mas é importante para a mensagem que você está ouvindo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tremendo homem de Deus. Era vitorioso em cada batalha que ele ia. E Deus ia lhe dando vitória. E Deus ia lhe dando conquistas. Está lá em 2 Samuel capítulo 5. Deus era com ele em todas as empreitadas e batalhas. Mas aqui, no versículo 1, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, certamente os homens de Isacar chegaram lá para Davi e disseram: Davi, você tem que ir para a guerra. Você precisa ir, porque agora é tempo, primavera, é tempo dos reis irem para a guerra, Davi. Vai para a guerra. Davi foi considerado a lâmpada de Israel. Amém, amados? Amém. Você é lâmpada na sua casa. Você é lâmpada no seu trabalho. Você é lâmpada na tua empresa. Você é lâmpada lá onde você está, amados. Para iluminar muita gente que precisa ser iluminada, que precisa de Cristo. Então faça acender a tua candeia cada vez mais, em nome de Jesus. Aleluia! É isso. Ok. Os reis saem à guerra. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo Israel, destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. O bonitão. Não quero ir para a guerra. Era para ele ir. Vai para a guerra, Davi. Não perca o foco, Davi. Não, vou ficar aqui sossegado. Tá. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que estava se lavando. Era esta mulher muito formosa. Encantamento. Tem muitas coisas que não é só o sexo oposto, que encanta. Eu posso considerar uma mulher bonita. Isso não tem nada demais. A apóstola sabe disso. Assim como eu a considero bonita, amém? Mas o fato, se eu ficar focado naquele negócio, está entendendo? Se eu ficar, e Davi ficou, E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Traga ela aqui. Aí rolou. Foi que precisava rolar. Davi pediu aos seus servos para mandar Urias para a frente da batalha, porque ele era um general, mas ele não ficava na frente.
Falou, manda ele ficar na frente da batalha para matá-lo mesmo. Aí colocou na frente da batalha, ele morreu. Aí estava feita a encrenca. Aí foi uma vergonha em Israel que ele fez, uma vergonha para ele, a ponto de Deus mandar o profeta Natã ir lá falar com ele sobre o que tinha acontecido, e ele conta uma parábola do viajante. Viajante é aquele que vem de algum lugar. Tem espíritos migratórios que vêm de algum lugar e querem te pegar. Cuidado, às vezes da ancestralidade, às vezes de muitos lugares lá do passado, tataravó, não sei, que quer te pegar. E se você está fora de posição, pode te pegar. Mas eu estou em Cristo. Espera aí, o que você está fazendo? O que você anda fazendo? Tudo bem, você está em Cristo, mas às vezes você está fora do foco. Todos os nossos projetos, ou seja, todos os projetos de Deus, todos os empreendimentos de Deus, posso dizer assim, todos os sonhos de Deus estão por meio de Cristo. Você entendeu o que eu falei aqui? Estão em Cristo. Se você está focado em Cristo, significa que você não vai perder o foco. Amém? Amém. Aleluia, é isso mesmo. Você está lá, por exemplo, vou te dar um exemplo, você está lá numa empresa, Deus tem um propósito, ganhar alguma pessoa que está lá. O mesmo ser vitorioso nas coisas lá que você está fazendo, obter êxito, vamos dizer assim, nos projetos lá da empresa, nas coisas que você está fazendo, mas você está focado em Cristo. Olha Cristo, olha Jesus, isso é para te exaltar, eu vou alcançar, mas isso não é para o meu prazer, para o meu deleite, não é para a minha satisfação, isso é para te exaltar, Jesus. Tudo isso que vai ter êxito, vou conquistar, é para o Senhor. Amados, é isso. Está focado, é isso, é dessa maneira, eu vou te explicar já já. Amém, queridos? Mas nós sabemos o que aconteceu, foi uma desgraça. Aí, como eu disse, Natã foi lá, contou a parábola, veio o viajante para um homem muito rico, poderoso, que tinha muitas ovelhas, gado, mas ele pegou a ovelha do servo dele, a ovelhinha, que ele a tratava tão bem, em vez de ele dar das dele, dos fartos rebanhos e tudo que ele tinha, ele pegou a ovelhinha do seu vizinho e deu para o viajante. Aí o profeta pergunta para ele, o que se deve fazer a um homem desse? Aí o Davi, tem que destruir, tem que matar. Davi, esse homem é você. E aí? Perdeu o foco, Davi. E foi a desgraça, né? Esse homem é você. Deus te deu tudo, Davi. Tudo que você tem, Deus te deu, tudo que você queria, você poderia ter mais ainda, era só pedir a Deus, não fazer o que você fez. E o que aconteceu? Você lembra que eu disse agorinha, que todo erro tem suas consequências, ou toda atitude tem as consequências. O sangue não saiu da casa de Davi. O próprio filho estuprou a irmã, diz que namorou-se de Tamar, que foi como é que ele chama lá? Aminon se apaixonou por Tamar, que era meio irmão de Absalão. Absalão, na hora que ficou sabendo, ficou furioso, foi lá e matou o irmão, matou Aminon. E foi uma desgraça, o sangue não saiu. Olha as consequências que Davi teve. Tudo bem, Davi se quebrantou, se arrependeu, se prostrou, Deus o perdoou, e ele, quer queira ou não, continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mas as consequências da semeadura dele, que fez por um tempo, ele perdeu o foco do que Deus tinha para a vida dele, tinha para a nação. Sabe de uma coisa, que em tua volta tem muitas pessoas que vão ser beneficiados com a tua conquista, com o foco que você tem em Cristo, amém, amados? Amém. Ei, espera aí, olha o que diz aqui, por isso que eu ia te dizer, em Efésios capítulo 4, qual é o foco? Em tudo que você faz, tem um foco. Às vezes você vai fazer alguma coisa que não tem nada de mal. Isso não tem nada de mal.
Mas naquilo que não tem nada demais, você precisa pôr numa balança. Você precisa colocar diante de Deus. Pode ter ali uma fissura, uma brechinha, ou algo que o diabo poderá se alimentar daquilo. Porque o de Satanás, os demônios se alimentam da carnalidade do homem. Amém? Mas porque você está tão tenso, você vai me deixar tenso. Aí nós temos que expulsar logo o diabo de uma vez. Amém. Olha só o que diz em Efésios capítulo 4, ele fala dos ministérios. Jesus desceu, mesmo que subir, versículo 10, acima de todos os céus para cumprir as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, mestres. Eu creio que no ministério tem os 5 ministérios. Isso é importante para nós não perdermos o foco. Amém, amados? Amém. Principalmente no que se diz respeito ao profético. Profético é o que dá voz profética, que dá direção, é o que dá destinos proféticos e tantas coisas. E aqui diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento, versículo 12, dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que, olha o nosso foco, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o foco. Foco em tudo que você faz, amados. Cristo tem que estar na jogada. Não são os teus desejos que tem que ficar na jogada. Cristo precisa ficar na jogada. Senão, você pode perder as estribeiras mesmo. Você pode se desviar dos desígnios de Deus na sua vida. Quanta gente quer, quanta gente precisa ver isso, essas conquistas na tua vida, porque elas vão ver o poder de Deus, Cristo na sua vida, vão ver a ação de Deus. Falou: eu quero também o que Ele tem, eu quero o que ela tem. Por isso Paulo falava: sede meus imitadores como sou de Cristo. E assim ele caminhava, ele manifestava esse caráter, e as pessoas viam: puxa, eu quero o que ele tem, eu quero essa unção. Que tremendo isso, amados. E é tremendo ter a unção de Deus. Aleluia. Por quê? Você não passa por grandes problemas quando você tem unção, ou você não passa vexame. Deus é contigo, e as pessoas vão ver isso nas suas atitudes, palavras, gestos. As pessoas vão reconhecer isso. Oh Deus santo! Olha, vai indo para o foco, para alcançar lá a perfeita varonilidade. Como Paulo disse: olha, é o seguinte, eu resolvo os negócios aqui e caminho. Não fico embaraçado. Você quer saber de outra coisa aqui? Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz. Aleluia. Você é importante, precioso para Deus. Você foi escolhido, foi chamado. Senão você não estaria aqui ouvindo isso. Amém, amados? Amém. Oh, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te tomar de verdade. Não seja reticente à obra do Espírito na sua vida, senão você perde mesmo a linha, você perde a direção, o foco que Deus tem para contigo. Aleluia! A igreja de Atos estava tão focada que Deus tinha liberdade, e a palavra diz que Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Deus ia mandando. Eu sempre oro dessa maneira: Senhor, manda do norte, sul, do leste, do oeste. Senhor, manda. E quanto mais você tiver unção, mais Deus vai mandar. Porque Deus vai falar assim: tem pessoas lá que têm a minha unção, tem pessoas lá que estão preparadas, porque deixaram eu prepará-las para eu mandar as vidas. Por isso que ele mandava lá na igreja primitiva, porque as pessoas estavam prontas. Lá tem pessoas que vão cuidar, tem homens, mulheres cheios do Espírito Santo, tem diáconos poderosos, tem evangelistas, tem profetas, tem apóstolos. Manda! E ele mandava. Aleluia. Ele não pode mandar para um lugar que está desajeitado, desalinhado, que as pessoas estão completamente fora do propósito. Deus não pode fazer isso, porque essas pessoas que porventura ele mandava vão apanhar, não vão ser curadas, não vão ser libertas, não vão ser direcionadas, porque as pessoas que estão no ministério estão cada um por si só, cada um puxando a sardinha para a sua brasa. Você não puxa a sardinha para a sua brasa, você puxa a sardinha para a brasa do Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Dê um aplauso a Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia.
Aqui diz assim, 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que ele está dizendo? Eu não sou soldado. Você pode dizer, eu não sou soldado. Não, estou ali, sou só ouvinte, estou ali gostoso, ou depois vou comer um polvo com marisco. A apóstola gosta de polvo, deixa eu ficar quieto. Não é, né? Vamos comer um polvo hoje. Gostou da ideia, hein? Tá bom. Mas não cobra muito forte. É o seguinte. Aqui, esse negócio de se embaraçar, você não vai dizer, então eu não posso ter um negócio, eu não posso ter um empreendimento, não tem nada a ver com isso. Você pode ter e deve ter, se essa é a tua chamada, de você ser um empresário, de você estar lá, o profissional liberal, que tem foco, projeto, né? Não tem problema nenhum, lógico, se não era necessário você sair do mundo. A palavra diz lá em 1 Coríntios 5, não seria necessário você sair do mundo. Se você não puder fazer as coisas aqui, não seja puritano, não é isso. O fato é você não se embaraçar com o negócio que você está fazendo. É isso que ele está dizendo. Porque se você se embaraçar, perde o foco. De repente você vai estar tão emaranhado que vai tomar bordoada para todo lado e vai perder a noção do que está fazendo. Você vai perder a sensibilidade à voz de Deus. Quantas pessoas hoje estão sem sensibilidade à voz de Deus, amados? Eu conheço muitas. Mas declaro que você não vai perder, em nome de Jesus. Igualmente, versículo 5, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Porque se você começar a se embaraçar, não vai ser legítima a sua luta. Você vai estar, de repente, vendendo coisas, fazendo acordos de paz com Satanás, dependendo do seu embaraço. É sim. Eu queria falar um negócio aqui, mas não posso dar bandeira. Quando aquele tal foi lá para arrumar um acordo com o presidente, com o outro lá, vocês sabem o que eu estou falando, amém? Sabe ou não? Sim. Ah, você é inteligente. Falei, pronto, precisa alguém avisar o presidente. Precisa alguém falar com ele. Isso é acordo de paz com Satanás. Não se vende a tua primogenitura. Não se vende o teu chamado, de jeito nenhum. Lembra-te de Judá, que aconteceu lá, com a nora dele. Não quero falar sobre isso, está lá em Gênesis, capítulo 38. Ele vendeu a autoridade dele, a primogenitura dele, para uma mulher, sem saber que ela era a nora dele. Ela se vestiu de prostituta cultual e ficou lá no meio do caminho, porque ela queria gerar descendência. E ela não queria esperar os filhos crescerem, os filhos dos outros filhos que tinham morrido, para ela se casar com ele. Ela não ia esperar. Então ele falou, não, eu vou aprontar aqui uma. Se vestiu de prostituta cultual e Judá estava indo lá naquela terra onde os filhos tinham se casado com aquelas mulheres. Aí ele foi lá visitar até a nora, por exemplo. Mas a nora se vestiu de prostituta cultual, ele não sabia quem era e se deitou com ela. Como ele não tinha levado coisas de valor, e ela cobrou, e aí, o que você vai me dar? Bom, eu não trouxe aqui o money, eu vou te dar o meu cajado, ministério. Vou te dar o meu cordão, autoridade. Deu para ela a autoridade dele, deu para ela o ministério, e deu para ela o cinto, se não me engano, que é o cinturão da verdade, Cristo. E deu para ela, perdeu o que ele tinha de Deus, perdeu o foco. Por que ele perdeu o foco? Ele saiu da terra dele e foi se engraçar lá com as mulheres de Canaã. Ele deixou a tribo dele.
Olha só, deixou a casa do pai. Cuidado com aquilo que o diabo começa a querer pôr na sua cabeça. Amém, amados? Amém. Coloque sempre diante de Deus, esteja alinhado com Deus. Aleluia. O lavrador que trabalha, no versículo 6, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ou seja, você está semeando, na verdade, está semeando no Espírito. Eu quero dizer que você, quando vier os frutos da colheita, você vai ser o primeiro a receber. Amém, amados? Amém. Continua. Você tem armas espirituais para vencer essas coisas que eu estou falando aqui. Abra aqui agora, em nome de assim, você vai ser coroado. E essa coroa aqui, que Paulo está se referindo, é a unção de Deus. Põe a mão sobre a tua cabeça agora. Eu quero a unção de Deus sobre a minha cabeça. Eu quero o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu estou focado. E eu não quero me desviar do foco. Não quero me desviar da perfeita varonilidade para onde eu estou caminhando. Em nome de Jesus, custe o que custar, Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, a partir do 3 até o 5, que não temos que lutar com a carne. Ou seja, que a luta da nossa guerra, da nossa milícia, as armas, melhor dizendo, da nossa milícia, que é a nossa guerra, não são carnais. Não são pelas ideias carnais que tem, pela força carnal. Mas elas são espirituais em Cristo. Amém? Amém? Para anular os sofismas e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Porque tem muita coisa aí que é altivez, e muitas pessoas não percebem. Tem muita coisa que se levanta contra o conhecimento de Cristo na vida de muitos. Pois embora andando na carne, no 13, não militamos segundo a carne. Temos um corpo de carne, mas não militamos segundo a carnalidade. É o que ele está falando, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, aquilo que vem para te tirar do propósito, amém, amados? Amém. Derrubamos raciocínios, e o teu raciocínio precisa ser lúcido espiritualmente. Aqui está falando de raciocínios da carne, raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque quando você sai dessa esfera da obediência de Cristo, você vai para outra, que é a desobediência, e começa a obedecer os desejos, ou os desejos e as vontades da tua carne, dos pensamentos, e não é isso. Nós estamos vivendo dias difíceis. Ok. Mas eu digo para muitas pessoas, glória a Deus, porque estamos vivendo os dias difíceis. Porque esses dias difíceis vão nos ensinar muitas coisas. Vão nos ensinar e vão nos dar muitas armas para combater. Lógico, Deus sabe que os dias são difíceis, Deus sabe dos levantes de alguns principados que estão se levantando agora nesse tempo, que foram liberados para se levantarem agora nesse tempo, mas isso de certa forma não é ruim. Isso significa, compreende-se que Deus também, na mesma proporcionalidade, vai nos dar armas suficientes e poderosas para derrubar essas forças malignas. É lógico. Você acha que Deus está dormindo? Será que, como diz, Deus se esqueceu, Deus não está nem aí? Não, Ele está focado em ti, está focado naquele que é filho dele, para lhe dar essas armas, e Deus está já dando armas para nós importantes. Muitas mensagens têm dito a respeito disso, amados. Você está aqui, você foi convocado para o exército de Deus, então agrade aquele que te chamou e te alistou para o seu exército, que é Cristo. Aleluia, é Ele que precisa ser agradado, não o homem, não fulano de tal, não é, você não está para gloriar o homem, para dar glória para o homem, como Jesus mesmo falou, mas você está aqui para a glória do Deus, Ele te colocou aqui, o Deus que te chamou, o Deus que te
alinhou com Ele, e eu já digo profeticamente que Ele te escolheu. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas eu declaro a escolha de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Onde você está e aquilo que você está fazendo não importa, é um trabalho, é algo importante numa empresa. Não, Deus te chamou e te capacitou para você estar lá. Foi Ele, não foi você mesmo. Mas eu estudei, eu trabalhei, eu gemi, eu suei, eu transpirei. Deus te deu os talentos, Deus te deu as virtudes, Deus te revestiu, te capacitou. Não vai querer se gloriar por isso nunca. Ele é Deus, Ele te deu até a fé para você crer nele. Quer mais o quê? Ele que dá os recursos, Ele é dono do mundo, sua plenitude, tudo pertence a Ele, diz a palavra. Olha só, e Ele deu isso para nós administrarmos para Ele. Em Cristo, voltamos a ter a imagem e semelhança do próprio Cristo, que é Deus. É verdade, por isso que estamos em Cristo, porque temos a imagem dEle. Amém, mas está na palavra isso que eu estou dizendo. Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Não se desvie, não se descole de Deus, não se descole, não perca a meta, em nome do Senhor Jesus, por nada, e como eu disse, eu quero relembrá-los, não faça acordo de paz com Satanás. Às vezes, não, mas ele é tão bonzinho, ele é isso, ele é... Mano, o inferno está lotado de bonzinho. O próprio jovem rico que foi conversar com Jesus, já chegou querendo agradá-lo. Bom mestre, o que farei para herdar a vida? Por que me chamas bom? Bom a um só, que é Deus. Já quebrou as pernas dele logo de cara. Amém? Glória a Deus, fecha os teus olhos.